Cidadania. Apoio Cultural. Ruaro Balbinotti Coutinhos Advogados. Capital Social. O quadro Cidadania de hoje traz como convidado o advogado José de Oliveira Ramos Neto, que é conselheiro da OAB Rio Grande do Sul e também professor aqui na UX. Seja bem-vindo, doutor, ao programa Capital Social aqui da TV Canal 14, a TV comunitária de Caxias do Sul. É um prazer muito grande poder comparecer ao programa e conversar com vocês. O tema recorrente hoje, do momento, é a questão da idade penal. Parece que os recentes fatos que aconteceram no nosso país, que envolvem menores, aumentou ainda mais a pressão para que seja revista essa legislação. Parece que os menores, sabendo da impunidade, muitas vezes são usados pelo crime organizado e por outras ações para cometer crimes. Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro, eu acho que se deve fazer uma análise um pouco mais apurada dessa situação. Nós temos, nesses últimos anos, principalmente temos visto isso com muita frequência, uma falsa ideia de que se pode resolver uma questão eminentemente social com uma medida legislativa. Então nós tentamos mudar a realidade com lei, e a realidade não se muda com lei, a realidade se muda com ações efetivas, com reeducação. Com reeducação, com uma reeducação social, não uma questão simplesmente de reeducar no nível mais básico, de educação formal, não. Há que se reaprender a conviver em sociedade. A questão da responsabilidade civil, 16 e 18 anos, isso aí muda muito? Não muda muito. A responsabilidade penal aos 18 anos. A responsabilidade penal aos 16 anos, ao meu ver, não mudaria esse quadro de violência generalizada em que nós estamos, infelizmente, inseridos. Ou seja, não é a repressão pura e simples, ela não tem o condão de fazer com que as pessoas deixem de praticar delito. O que faz alguém praticar o delito é um conjunto de circunstâncias e situações que envolvem medidas efetivas de transferência de bem-estar social, medidas protetivas, protetivas à cidadania, não ao cidadão em específico, mas protetivas à cidadania. São medidas que possam proporcionar, principalmente na questão do menor, uma possibilidade de futuro, uma possibilidade de um futuro digno, decente, e que essas nossas crianças, infelizmente, não têm. Esse vagar do Estado, essa inação do Estado com respeito às perspectivas dos nossos jovens é um dos fatores mais importantes que levam o jovem à criminalidade. Portanto, então, essa questão, como existe em outros países, que aplicam a legislação rigorosa com os menores, o senhor acha que não funcionaria no Brasil? Seria importante, por exemplo, colocar em prática o Estatuto da Criança e Adolescente e outras legislações aí que não estão regulamentadas, por exemplo? Eu imagino e digo assim, com certeza, essa legislação rigorosa que é aplicada em outros países, ela não funciona nem em outros países. Não Nos Estados Unidos, por exemplo, não... Tudo é discutível. No momento que os Estados Unidos aplicam a lei de tolerância zero, uma doutrina de tolerância zero, onde se pune maximamente qualquer mínimo delito, eles enfrentam problemas de criminalidade ascendente. Os Estados Unidos têm hoje 2 milhões de encarcerados. A perspectiva é que nos próximos 10 anos 14 milhões de americanos passem um tempo de sua vida presos. Esses 2 milhões de cidadãos americanos presos refletem 1.500.000 jovens sem pais, alguns sem pai e mãe, porque os pais estão presos. Então, isso vai formando uma bola de neve que vai redundar amanhã ou depois um problema muito mais grave do que eles estão enfrentando hoje. No contexto nacional, como é que o senhor vê essa questão de orçamento, de diversos setores? Hoje fala-se muito em redução, em cortes. O que isso pode impactar na sociedade? A Ordem dos Advogados recebeu essa semana a visita do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, extremamente preocupado com um corte orçamentário de 5,8 bilhões de reais no orçamento da saúde.
Isso é uma situação sui generis, né? Na medida em que a verba orçamentária da saúde ela é engessada constitucionalmente, ela não pode ser reduzida, há uma proibição constitucional. E nós estamos agora ingressando junto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados com um pedido de ingresso com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que será distribuída aí, provavelmente durante a próxima semana em Brasília. Mas isso, essa atuação, né, do governo, né, do Estado de uma forma geral, com relação à saúde, ela tem reflexos nas outras áreas, né, principalmente na área de segurança. Está interligado. Está interligado. Porque na medida em que o Estado deixa de comparecer como provedor na saúde, na medida em que o Estado não comparece como provedor na educação, não aparece no gerenciamento e na facilitação de casa própria, não aparece na criação de emprego, não aparece no lazer, não aparece na projeção de uma vida digna, né, o Estado só vai aparecer como Estado policial. O Estado se centra. Uma tendência de transferência dessa responsabilidade para a iniciativa privada. Exatamente. Enquanto tu transfere essas situações para a iniciativa privada, o Estado ele fica naturalmente responsável exclusivamente pela segurança. Então esse discurso todo de insegurança, ele também tem uma matriz política, né, que lhe desenvolve, que lhe dá sustentação. Não é à toa que nós somos ideologicamente instados a acreditar que a situação do país é uma situação de guerra civil. Não é isso, mas é porque as verbas que deveriam ir para a saúde, que deveriam ir para a educação, que deveriam ir para a formação do nosso jovem, estão sendo desviadas de uma forma absolutamente ilegal à segurança pública. A sua visão, o que poderia ser feito para melhorar essa situação? A participação popular nos orçamentos públicos, parece que a situação central é a carência de recursos, parece ou é a questão de dotação orçamentária? Me parece que o grande problema é de vontade política. Nós temos uma ausência de vontade política que possa nos trazer mudanças sociais efetivas. Nós precisamos nos preocupar, e essa é uma preocupação, há muitos anos se diz isso, né? Há muitos anos se diz isso. Olha, não se resolve a questão da violência criminal com policiamento ostensivo ou aumentando efetivo, aumentando estabelecimentos prisionais. Nada, não é assim que se faz. O que nós temos que fazer é criar condições de uma vida digna para todos os cidadãos. A resposta, o que nos colocam de uma forma generalizada, é que não, mas isso é um projeto a longo prazo. Mas esse projeto a longo prazo nós estamos pedindo, solicitando, suplicando há mais de 20 anos. É natural que a tendência, né, nesse passar de tempo é da situação piorar muito, e piorar muito mesmo. Se nós não tivermos o bom senso de adotar medidas preventivas, né, a nível social, para a redução dos índices de criminalidade, nós efetivamente vamos viver, em muito pouco tempo, uma situação de insustentabilidade social e política, face ao aumento da violência criminal. Ok, doutor. Para finalizar, para fechar esse bloco, gostaria que o senhor usasse o espaço para uma mensagem aos telespectadores com relação ao OAB e sociedade. A Ordem ela tem como princípio buscar a defesa e a sustentação da cidadania. Nós precisamos cada vez mais buscar o convencimento de que vivemos em um Estado de Direito. E um Estado de Direito é um Estado para todos, não é um Estado para alguns. Quando se diz um Estado para todos, nós queremos dizer que todas as pessoas, crianças, adultos, velhos, devem ter o seu espaço garantido para uma vida com dignidade na nossa sociedade. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Falei então com José de Oliveira Ramos Neto,
que é conselheiro da OAB do Rio Grande do Sul e também professor aqui na nossa universidade, na UX. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com outras novidades no Capital Social dessa semana.